E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz. Eu quero dar continuidade aqui na reflexão que a gente vem fazendo em 2 Tessalonicenses 2 e hoje no versículo 10. Pegue sua Bíblia e vamos ler o versículo que fala o seguinte: E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Sabe o que é interessante nesse versículo? É que ele, ele traz um detalhe muito interessante, muito importante, que é o seguinte: é que o aparecimento do anticristo, ele tem como alvo condenação do mundo. É literalmente bater o martelo sobre a condenação do mundo. Porque ele fala assim, ó: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, Deus vai permitir ou vai permitir que o maligno venha e apareça dessa forma como a pessoa do anticristo, é para definir mesmo, para mostrar mesmo o que é trevas e o que é luz. Porque talvez nós, e a história nos diga que nos mostre a aparência do mal. Mas agora nós vamos ver literalmente o que é o mal. E é uma coisa aqui que ele fala assim: com todo o engano de injustiça. Sabe, gente, uma coisa que eu penso sobre essa questão de injustiça é o que tem acontecido muito no nosso país, aqui no Brasil. Os valores, por causa da ideologia de esquerda, por causa dessa ideologia comunista, né? Os valores têm sido trocados, porque é uma coisa básica do pensamento de esquerda, relativizar a verdade, né? Relativizar. Se você for pegar lá desde o início, desde Kant, né? Quando o pensamento foi surgindo, foi tomando forma, né? Porque ele sempre existiu, mas foi tomando forma. De uma certa maneira, ele começa, né? Pensando mesmo contra aquilo que já estava sendo vigente, né? Porque você tem ali Tomás de Aquino, você tem, antes de Tomás de Aquino, você tem os pensadores gregos, né? Que eram muito influentes e eles pensavam, basicamente eles pensavam muito sobre essa coisa de que é a verdade. E aí a partir de Kant, eles já começam a repensar essas coisas. E hoje, de um modo mais evoluído, vamos dizer assim, você tem eles relativizando. Hoje relativiza-se muito a verdade. E dentro disso, você perdendo o conceito da verdade, você vai tornando o que era injustiça como coisas justas. E aqui no versículo fala que com todo engano de injustiça. Olha para vocês verem, engano de injustiça. Não é só, ele não vem só cometendo injustiça, mas ele vem com engano de injustiça. Entende? Então, de uma certa maneira, vão ser coisas que as pessoas que não têm a verdade, que não foram salvas, que não conhecem a verdade, né, como algo fundamental, não conhecem a verdade, vão ser enganadas por injustiças com cara de justiça. Entende? Injustiças com aparência de justiça, mas que lá na sua essência são aquilo que nós conversamos no versículo, sobre o versículo 9. É uma mentira. É uma mentira. A gente olha isso muito aqui no nosso país mesmo, sobre essa questão dos direitos humanos, os valores. Né? O ladrão tem mais direitos do que o próprio cidadão de bem. Isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça. Com
cara de justiça. Ah, ele é o coitado. Você entende? Olha para vocês verem o tanto que é sutil, o tanto que é sutil. E as pessoas vão acolhendo, e o mundo está acolhendo isso, esse engano dentro dos seus corações, né? E aí ele fala assim, porque não, ele é interessante, só uma coisa, é interessante que aqui ele vai definir o motivo. Porque assim, você vê uma atitude, mas por trás ela vai ter motivo e intenção, coisas que a gente não conhece, porque motivo e intenção a gente não consegue ver. Você não consegue discernir exatamente motivos e intenções, né? E agora que ele fala, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Lá no fundo, lá no fundo, quando o mundo, né, o mundo caído, o mundo, né, que que perece, como diz aqui, o mundo que perece, o mundo caído, ele de uma certa forma lá no fundo, na sua motivação, na sua intenção, ele procura é lutar contra Deus, é inimigo de Deus. Lembra quando Paulo fala? A inimizade da carne é inimiga de Deus, né? O homem caído, ele é um inimigo de Deus. Ele é alguém que luta contra a verdade. Ele é alguém que luta contra Deus. Ele não está nem aí para Deus. Por quê? Porque ele não acolhe o amor da verdade para ser salvo, né? Na verdade, no final das contas, a luta é essa. Crentes, não crentes. No final das contas, existe sim uma polarização. Existe sim o perdido e o salvo. Isso não quer dizer que nós, os salvos, temos que ser pessoas orgulhosas, pessoas que maltratam os outros. Nunca e jamais. Não é isso. Mas é porque a gente deve sim procurar mostrar para as pessoas, mostrar para o mundo qual que é a verdade, né? Qual o caráter verdadeiro do Senhor. Então, o que quer dizer tudo isso aqui? É que o aparecimento do anticristo é para realmente trazer juízo sobre o mundo, né? Definir claramente o que é trevas do que é luz, deixar, né, bater com o martelo mesmo, fechar o caso. E para que o mundo, para quem não é de Cristo, para quem não é de Deus, né, para quem realmente ama a mentira, para quem realmente, né, tem o caráter de Satanás, vá mesmo por esse caminho. Definitivamente receba em si a condenação. Sabe? Para ninguém depois chegar lá diante de Deus e achar que tem alguma justiça. Quando as pessoas olharem para Cristo, elas vão ter claramente, os salvos, eles vão olhar claramente para Deus e vão se ver em Deus. Os perdidos não. Eles vão realmente falar assim: nós merecemos ser condenados. Sabe? Vão ser indesculpáveis diante de Deus. Essa que é a verdade. Mas é isso, pense sobre isso. Pegue essas coisas. Uma coisa que tem que ser muito importante nessas meditações é que, acima de tudo, tudo isso é exortação para nós, cristãos. São exortações para nós. Nós precisamos ter cuidado em como nós estamos lidando com a vida cristã. Em como nós estamos lidando com a vida cristã. Porque senão a gente pode estar acolhendo essas mentiras, esses enganos, achando que isso faz parte de Deus. Isso não tem nada a ver com o caráter de Deus. Pense mesmo sobre isso, medite. Em primeiro ponto, isso serve de lição para nós. Em segundo ponto, nos atentarmos aos movimentos que o mundo vai fazendo, né? A cultura, principalmente, a cultura, o pensamento vigente, né? Que está. Pense, reflita sobre essas coisas, né? Um abraço para vocês
Fiquem com Deus.